Ele vai dizer assim, Tiago 2,14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiverdes as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor sempre nos instrui e o Senhor tem interesse para que a nossa fé seja uma fé genuína, uma fé que glorifica o teu santo nome e que venha a ser mais do que uma fé intelectual, mas uma fé baseada em obras que trazem honra e glória ao teu santo nome. Ajuda-nos a entender isso nessa noite, por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. A fé provada pelas obras, fé provadas pelas obras. É um texto que nós já lemos muitas vezes, um texto bem conhecido, mas algo que deve chamar a nossa atenção quando nós lemos esse texto é sobre a importância da palavra de Deus. Meus irmãos, como nós devemos louvar a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade, a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é transformadora, ela transforma a vida do homem, e a palavra de Deus, ela também é perfeita. Não há contradição na palavra de Deus, ela não se contradiz, a palavra de Deus não entra em choque, pelo contrário, a palavra de Deus, ela se completa. Quando olhamos para esse texto, meus irmãos, Tiago está elucidando características de uma fé salvadora. Tiago está elucidando, tornando claro uma fé verdadeira. E ao fazer isso, Tiago está somando a assunto tratado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ao escrever as cartas aos romanos, a carta à igreja de Éfeso, a carta aos Gálatas, Paulo vai tratar sobre a fé que justifica, a fé verdadeira. E Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela fé, e somente pela fé. Mas há uma questão nessa fé. Esta fé, ela não está sozinha. Esta fé, ela não pode estar sozinha.
A questão que Paulo levanta em suas cartas é como a salvação é recebida. E como a salvação é recebida? É recebida pela fé. Amém? Somente pela fé. Agora Tiago está levantando uma outra questão aqui. Tiago levanta a questão de como essa fé verdadeira, ela é reconhecida. Um fala como ela é recebida, outro fala como ela é reconhecida. E esta fé verdadeira, que é recebida pela fé, ela é reconhecida pelas obras. É o que Tiago está nos ensinando. Somos justificados diante de Deus pela fé. Mas somos justificados diante dos homens pelas nossas obras. Deus pode ver a nossa fé. Ele contempla o nosso coração. Ele sabe a fé que há no seu coração e no meu coração. Mas os homens não podem ver a nossa fé. Os homens podem ver a nossa obras. Paulo mostra a nossa posição perante Deus. Perante Deus, pela fé, nós somos justificados. Mas Tiago mostra a nossa posição diante dos homens. E diante dos homens, esta fé é uma fé viva, é uma fé que mostra, é uma fé que age. Tanto que Tiago, ele é muito, não parecido, mas podemos dizer que Tiago tem uma semelhança com Tomé. Não muito, não no caso de que ele está duvidando, mas Tiago também, ele quer ver para crer. Ele quer ver na vida do crente algumas obras para poder dizer de que este crente tem a fé verdadeira. Veja comigo o versículo 14, o que ele diz. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser? Se alguém disser que tem fé, que aproveita, se alguém só disser. Agora veja o verso 18, o que ele diz. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras, mostra-me. Tiago quer ver, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, ele fala muito de mostrar, de ver. Veja o capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? O que vem aí? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão, em sabedoria, de sabedoria. Tiago está constantemente nos ensinando que a fé precisa ser mostrada, ser vista em nossa vida pelas obras. Por aqui, como vivemos, o que fazemos. E hoje à noite eu gostaria de olhar com os irmãos esse trecho da palavra de Deus em dois aspectos. O primeiro aspecto sobre a fé espúria. O que é uma fé espúria? É uma fé não genuína, uma fé não verdadeira. Os irmãos estão entendendo? E o último aspecto desse texto sobre a fé verdadeira, como ela se mostra. E aqui também Tiago mostra para nós como a fé espúria, a fé não genuína se mostra. Vamos ver isso hoje à noite? Primeiramente, a fé espúria, ou seja, a fé que não é genuína, só há profissão. Só há profissão. Veja o versículo 14 a 16. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser, está falando, que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser novamente, é uma fé que está falando, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então note que Tiago está dizendo que é uma fé que se professa, que fala. Mas
ao mesmo tempo que ela fala, ela é apenas uma aceitação intelectual. É algo somente aqui. É uma fé que chegou à mente, mas não desceu ao coração ainda. Como pode um negócio desse? É verdade. É uma fé que ela deixa de ser genuína por 2 palmos. Ela está aqui, mas não desceu aqui. Ela só professa. Ela é apenas um assentimento intelectual. Mas é uma fé divorciada da piedade. É uma fé que é divorciada da vida com Deus, do relacionamento com Deus, de viver o amor cristão, a prática cristã. Ela consente com a verdade, mas ela não é transformada pela verdade. Quantas pessoas têm essa fé, meus irmãos? Quantas pessoas que você encontra e diz, eu tenho fé, mas é uma fé que é apenas um assentimento espiritual. É uma fé que consente com a verdade. Ela diz que é verdade, mas não é transformada pela verdade. É uma fé espúria. É uma fé que não é genuína. Jesus nos orientou a tomar cuidado com isso. Abra sua Bíblia lá em Mateus 7, 20 a 21. Mas note que Mateus 7, 20 a 21. Mateus capítulo 7, 20 a 21. Jesus vai dizer assim, meus irmãos, no capítulo 7, verso 20: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Era uma fé que professava com seus lábios, mas era uma fé que não vivia com as suas práticas, e não fazia ou não cumpria a vontade de Deus. Então essa é a primeira característica dessa fé que não é genuína. É uma fé que somente professa, mas não vive. Mas há uma segunda característica aqui. Ela é sem vida. Que tristeza. Ela é sem vida. Para muitos, ao observar alguém com essa fé, para um observador desatento, ao olhar, parece que é verdadeira. Opa! Mas preste bem atenção. Tiago vai dizer que pode não ser verdadeira. Versículo 7, ou 17 de Tiago 2. Ele vai dizer, assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago está dizendo que ela tem o discurso de uma verdadeira fé, mas ela não tem vida. Ela não produz vida. Ela não produz transformação. Ela é morta. E Tiago faz uma comparação bastante interessante. Ele compara essa fé intelectual, esta fé sem vida, essa fé morta, com os demônios. Olha os versículos 19. A fé que os demônios professam. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios os creem e estremecem. O que nós descobrimos acerca dos demônios aqui, meus irmãos? Que não existe demônios ateus. Que interessante isso, gente. Não existe demônio ateu. E como o homem tem a petulância de ser um ateu? Interessante que o Salmo 53, o salmista diz,
Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Essa palavra nécio significa diz o tolo no seu coração: não há Deus. Até os demônios não crê no ateísmo, eles creem. E é interessante no que os demônios creem. Primeiramente, os demônios creem que Deus é o único Deus. Os demônios não são politeístas. Eles são terríveis. Eles não creem, mas ele faz que o homem creia que há vários deuses. Isso é uma jogada deles. Eles creem no Shema judaico. O Shema judaico está lá em Deuteronômio 6,14. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um único Deus. Mas os demônios não somente creem no único Deus, os demônios creem na divindade de Cristo. Interessante. Lembra que eles corriam em direção a Jesus? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Os demônios creem na existência de um lugar de penalidade eterna. Eles sabem que existe o inferno. Eles nunca foram lá. Nem Satanás foi ao inferno ainda. Muitas vezes a pessoa diz: Satanás está lá no inferno, mas ele nunca pisou no inferno. Mas os demônios creem na penalidade eterna. Lembra de quando um chegou para Jesus e disse: já vem nos perturbar antes do tempo? Ele sabia de que Jesus, futuramente, logo, irá lançá-los no inferno. E última característica daquilo que os demônios creem. Eles creem que Jesus é juiz e um dia o julgará. Ele sabe que um dia toda língua e todo joelho, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus. Meus amados irmãos, mas essa crença dos demônios não pode salvá-los. É uma crença, irmão Antônio, meramente intelectual. Os demônios, eles estão perdidos e eternamente perdidos. Mas algo interessante na fé ou na crença dos demônios. Eles não somente têm uma crença intelectual, mas eles também creem com a emoção. Porque Tiago diz que eles creem e estremecem. Eles têm uma crença intelectual em Deus e eles creem através das suas emoções. Mas o crer e tremer não é significado, não é exemplificado, não se traduz uma fé salvadora. Porque alguém que diz que tem o conhecimento de Deus, nós não podemos dizer que ele é salvo. Ou alguém que tem emoções em relação a Deus, nós também não podemos dizer que ele é salvo. Só tem uma maneira, através da vida que ele vive. Jesus disse que pelos frutos conhecerei. É olhar para a vida da pessoa. Isso está no versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ultimamente, sobre a fé espúria, sobre a fé não genuína, primeiramente, só profissão, só professa. Segundo, ela é sem vida. E terceira, ela é infrutífera. Ela não dá fruto. Ela é ineficiente, inoperante. Ela tem sentimento, mas não tem ação. Tiago dá 2 exemplos dessa fé. Ele fala: e se o teu irmão e tua irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Ou seja, é uma fé que é improdutiva, ela não age. Lembra do sacerdote levita? Lembra daquele homem que estava descendo para Jerusalém? E ele foi apanhado por um grupo de salteadores, e os salteadores, irmão Antônio, pegou esse homem, roubou tudo o que ele tinha e lhe deu uma surra. E esse homem ficou caído na beira do caminho. De repente veio um homem cheio de fé. Quem era? O sacerdote. A Bíblia diz que o sacerdote passou e olhou aquele homem caído e continuou o seu caminho. E depois veio quem? O levita, também um homem de fé. Mas olhou para aquele homem caído, talvez falou, você mereceu alguma coisa parecida? Mas o fato é que esses dois homens passaram. Nós sabemos que depois veio quem? O samaritano. E abençoou aquele homem. Então, a exemplo do sacerdote e o levita, que pregavam sobre a sua fé, mas não demonstravam a sua fé. Eles pregavam sobre a fé, mas não demonstravam a fé. Eles tinham o coração fechado para o amor de Deus, para agir, para abençoar. Então, essa fé espúria, essa fé que não é verdadeira, ela é improdutiva nas suas ações, nos seus atos de abençoar. Amém, meus irmãos? Mas não podemos ir embora sem falar sobre a fé verdadeira. A fé salvadora. A fé que o Senhor coloca no nosso coração. A fé que o Senhor quer que vivamos e experimentemos em nossa vida. Essa fé verdadeira, irmãos, ela inclui o intelecto também. Perfeito, porque você ouve a palavra e você entende a palavra. Ela inclui a emoção. Claro que inclui a emoção. Quantas vezes nós nos emocionamos diante de uma mensagem, de um louvor? Nós nos emocionamos. Mas há um ingrediente principal nessa fé verdadeira, além do intelecto e além das emoções. Ela inclui a vontade. A vontade. Eu recebo a verdade, eu confio e eu sou transformado por ela. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade. Esta fé verdadeira, ela não mexe só aqui, meus irmãos. Ela não mexe só aqui. Ela nos faz agir. Amém? Ela nos faz agir. Ela mexe nas nossas ações. Ela mexe nas nossas reações. Ela mexe nas nossas intenções. Ela mexe no homem inteiro. Esta é a fé verdadeira. E quais as suas características? Primeiramente, essa fé verdadeira, ela é baseada na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ela é baseada na palavra. E Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai mostrar dois personagens que são bem diferentes, mas que estes dois personagens têm algo em comum, que dá a eles, não uma fé espúria, mas que dá a esses dois personagens a fé verdadeira. Vamos ver quem é? Verso 15 a 16, lá de Tiago 2, verso 21 a 25, me perdoe. 21 a 25, ele diz, porventura, quem é o primeiro personagem? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz, creu Abraão em Deus, e foi isso lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Agora ele vai falar do segundo personagem, ou da segunda. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho?
Vocês notem que esses dois personagens que Deus, o Espírito de Deus, coloca na mente de Tiago, são muito diferentes. Primeiramente, Abraão foi chamado de quê? Amigo de quem? De Deus. E Raabe era membro dos inimigos de Deus. Abraão era piedoso. E Raabe, o que ela era? Uma prostituta. Abraão é um gentil. E Raabe é o quê? Uma gentia. Não era uma judia. Não era do povo de Israel. Mas há algo comum na vida deles. E por isso eles estão aqui. E por isso eles vão aparecer lá na genealogia de Jesus. Os dois, ambos, confiaram na palavra de Deus. Eles acreditaram na palavra de Deus. E pelo fato deles acreditarem na palavra de Deus, trouxe ao coração deles a fé verdadeira. Então, a questão não é a fé, é aonde nós colocamos a fé. É aonde o homem coloca a fé. Não é a fé nos ídolos, não é a fé nos ancestrais, não é a fé na confissão positiva, não é a fé nos nossos méritos. É a fé em quem? Em que? Na palavra de Deus. Amém? A fé estribada em Deus, em sua palavra. Abraão creu na palavra, Raabe creu na palavra. Então esta é a primeira característica da fé verdadeira. Ela baseia-se na palavra. Mas há uma segunda característica e última. A fé salvadora conduz à ação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Abraão e Raabe, queridos, eles não foram justificados por aquilo que eles disseram, mas por aquilo que eles fizeram. Eles demonstraram a fé deles. Perfeito? Foi pela fé que todos nós, até hoje, estamos pregando, e muitos ainda, se Cristo não voltar, eu creio que até na eternidade vão estar olhando para estes dois personagens. Foi através da fé, da obra, que a sublime fé desses dois apareceu, estava ali presente com eles. Você olha para a fé de Abraão, você vai ver a fé de Abraão trabalhando, agindo. Mas se você olha para o trabalho de Abraão, quem que produziu o trabalho dele? A fé. Então note que a fé e a ação, ou o trabalho, ou a obra, elas estão intimamente ligadas. Como Abraão demonstrou a sua fé? Através da sua ação. Qual foi a sua ação? Primeiramente, desde quando o Senhor o chamou. Mas o que realmente a palavra de Deus chama a nossa atenção foi quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, seu filho. E Deus é tão dramático, Deus, que quando Ele quer apertar o coração do homem, Ele sabe como fazer. Abraão, pega o seu filho, o teu único filho, e mais aperto ainda do coração de Abraão. Qual foi? A quem tu amas. Meu Deus, moeu o coração de Abraão. Mas a palavra de Deus diz que Abraão se levanta e vai sacrificar, crendo de que Deus poderia ressuscitar o seu filho, Isaque. A fé em ação. E Raabe? Raabe, meus amados irmãos, ela creu e agiu. Ela ouviu de que o povo estava vindo, já tinha atravessado o mar. O Rio Jordão, né? Que os povos, os reis, outros reis já tinham sido vencidos. Ela sabia de que aquela cidade onde ela morava estava condenada. E por saber, por ouvir a respeito desse Deus, ela fez alguma coisa, ela agiu. E como que ela agiu? Ela protegeu os espias. E quando ela protege os espias, ela está arriscando a sua própria vida.
ao esconder esses espias. Meus amados irmãos, isso é fé em ação. É uma fé que foi capaz de levar esta mulher em colocar a sua vida em risco. Mas ela agiu, ela esconde estes homens. Então a fé e as obras, a fé verdadeira e as obras devem caminhar juntas. Amém? Versículo 26, encerrando o nosso estudo hoje. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E não somente Tiago vai nos ensinar sobre isso. O próprio apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. O apóstolo Paulo, volte a sua Bíblia comigo, lá para Efésios capítulo 2. Ele vai nos ensinar de que, do mesmo jeito que somos destinados para a salvação, nós também somos destinados para as boas obras. Efésios 2, 8, 9 e 10 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas olha o que ele vai dizer no verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E o que mais? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja Deus. Então Tiago e Paulo caminham juntos, de que a salvação sim é só pela fé, mas não é uma fé que vem sozinha, não vem desamparada. A fé verdadeira, uma vez em nós, deve acompanhar também as obras, as nossas ações. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos fortaleça. Que uma fé viva possa estar em nós, expressado naquilo que nós fazemos, da maneira como nós agimos. Uma fé que honra e glorifique e traz glória ao nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, obrigado pela tua santa e bendita palavra dessa noite, que nos leva a avaliarmos a nossa fé, de fazermos um autoexame da nossa fé. Pode ser que começamos com uma fé verdadeira e de repente nós estamos perdendo características dessa fé verdadeira. Ajuda-nos a viver na totalidade da nossa fé. Uma fé que é baseada não nas nossas ações apenas, ou melhor, nas nossas emoções ou no nosso intelecto, mas uma fé que nos leva à vontade, nos leva a agir, a nos levantar e fazer, para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ter esta fé de Abraão e de Raabe, que mesmo em meio da perca do seu único filho, a quem ele amava, ele agiu, baseado não no seu intelecto ou nas suas emoções, mas baseada no poder e na autoridade da palavra do Senhor. Ajuda-nos a alicerçar e estribar a nossa fé na tua palavra. Assim nós oramos e nos livra de uma fé que não glorifique e não honre ao Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado.